Oi pessoal, meu nome é Maísa. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Pedro. E eu sou a Kézia. Hoje estamos gravando um episódio, como vocês viram na descrição, nossos personagens favoritos da Bíblia, não é mesmo? Então vamos lá, vamos começar. Vou perguntar primeiro aqui pro Pedro, vai ser o sorteado. E nem vem contestar, Pedro, foi escolhido. Pedro, fala aí, qual é o seu personagem favorito? Então, eu fiquei muito na dúvida. Tanto que deu até uma confusão lá, da gente conversando, né? Pois é. Não respondi ainda até agora. Eu tava entre Paulo e José. José do Egito. Porque eles são muito parecidos aí. Paulo foi vendido. Eu escolhi José. Eu acho um personagem muito interessante. E um personagem que a gente... Não que Paulo não, né? Mas que a gente consegue pegar muitas características, muitas coisas, atitudes dele e trazer para o nosso dia de hoje. Bom, falando um pouco mais dele, a história dele se inicia, digamos que em Gênesis 30, 24, né? Se passa todo em Gênesis, mas se inicia em 30, 24, que é ali onde até já fala do nascimento dele, o significado do nome e tal. Ele viveu na época dos faraós. Não se sabe a certo assim, a época, mas foi entre 1720 e 1570 a.C. E falando um pouco mais da história dele, obviamente todo mundo já conhece, né? E o ponto que eu quero levantar aqui agora: ele provocava o irmão dele, eu tinha certeza. Mano, ele era o irmão mais novo. Ele ganhou lá a túnica. Certeza que ele ficava falando alguma coisa. O Pedro lembrando da Duda. Pô, vocês não acham isso? Tipo, não que seja certo você vender o seu irmão por causa disso, mas ele provocava um pouco. Não, essa parte eu não concordo, mas pô, ele... Vocês não acham que ele não fazia nada? Eu sou capaz de opinar. Ai, gente, é porque é irmão. Eu acho que, tipo, querendo ou não, alguma coisa tinha porque é irmão, mas... Não sei. Ele, brother, eu sonhei que você se curvava diante de mim, cara. Não, pô. Não, às vezes é a inocência da pessoa. Não, eu não acho que ele fazia de propósito. Você provoca na inocência? Como é isso? Eu acho que sim, pô. Eu tô te cutucando, mas é na inocência. Pô, tá? ele não. Eu acho... Às vezes eu acho que ele fazia tipo, mano. Eu acho que era algo natural, né? Isso que você quis dizer. Tipo, Sim, eu acho que tipo, os irmãos né? ficavam com inveja. Mas eu acho que às vezes ele, tipo, que nem ali quando o pai dele manda lá ele ver os irmãos dele, ele, gente, tô aqui. Você queria que ele obedecesse esse pai? Não Isso foi o senhor. Não vou sair daqui não. Não, pô. Sei lá, mas eu acho que às vezes ele provocava assim os irmãos dele. Não sei. Pô, ele era o irmão mais novo, pô. E já era o começamos favorito. com a primeira heresia. Ó, ele era o irmão mais novo e ele sabia, ele tinha certeza absoluta que ele era o filho predileto, todo mundo sabia disso. É isso, muito motivo pra provocar os irmãos, pô, vocês não acham? Ai. Vai que ele fosse na dele. Na dele. Sonhei hoje contra amanhã, só na minha. Gente, talvez ele, Não. sei lá, ficou muito... O sonho, tipo, foi algo que mexeu muito com ele e ele contou pros irmãos, porque eram irmãos, né? Então, ele nunca ia imaginar... Ninguém acha que os irmãos devem vender você, né? Exatamente. Exatamente. Ai, quantas vezes eu já pensei em vender? Enfim. Aí, beleza. Tipo, todo mundo sabe, rolou tudo isso daí, né? Dele ser o filho preferido, porque a mãe dele era, tipo, a verdadeira paixão lá do pai dele. Ele queria muito ter um filho com ela. Teve. Aí o pai dele deu as túnicas, aí rolou a questão do sono, dos sonhos. E ele foi... E aí os irmãos dele, quando eles foram lá ver os irmãos dele, eles foram lá e jogou eles lá no buraco, foi vendido como escravo, e ele foi lá pro Egito. E aí que começa a saga dele como escravo, né? Que aí ele vai lá pro... Ele é vendido lá pro Egito. Você quer falar Potifar? Potifar, sim, Potifar.
E ali na casa de Potifar rola lá a primeira polêmica uma das grandes polêmicas, né, ali, da história dele no Egito, que é sobre a mulher de Potifar dando em cima dele, né? Aí uma pergunta, ele provocava a mulher de Potifar também? Mano, andava sem cabeça. Pô, loucão. Não, isso daí eu acredito que não, né? Obviamente que não. Isso a gente dá pra ter certeza, vendo toda a história, que ele não fazia isso, pô. Ele não provocava, certeza. Eu concordo. Tá. Não, essa é que eu falo. Aí foi quando ela ficou lá, ela insistia muito, insistia, aí ele nada. Aí teve uma hora que ela conseguiu ficar com uma roupa dele lá e acusou ele de tentar alguma coisa. Potifar foi lá, mandou prender ele, e ele foi lá pra uma cadeia lá, mais dos topzão, né? Dos oficiais, né? Que ele vai pra prisão dos oficiais. Aí lá ele encontra o copeiro e o padeiro. Vocês sabem os sonhos que eles tiveram? Sim, do pão e do vinho. Pronto, é isso. Pô, nem eu lembro disso. Não, ó. O do padeiro é que ele tinha 3 cestos, não é? Em cima da cabeça, lá de pão. Aí viu os corvos e começava a comer. Que daqui 3 dias ele ia ser morto lá e os pássaros iam comer a carne dele. Era isso, né? Beleza. Só mais uma coisa que eu achei interessante. Nessa época que eles viviam, tipo, é que eu fiquei sempre pensando, pô, Faraó, esses caras, eles sempre ficavam muito... Obviamente, a gente às vezes tem os sonhos que ficam marcados na nossa cabeça, mas tipo, não é uma coisa que a gente vai tipo, ficar correndo atrás de significado. Mas naquela época, no Egito ali, para aquele povo, os sonhos tipo, tinham muita importância mesmo. Muita relevância. Sim, tanto que Faraó procurou várias pessoas diferentes pra... Tipo isso aí, pô, por que ele insiste tanto em tentar encontrar? Vai ver, não tinha tanto sonho louco que a gente tem, porque o sonho de Faraó foi muito louco também. Enfim, era isso, tinha muita importância naquela época os sonhos. Aí teve o sonho do copeiro, que é que ele ia voltar a servir o vinho daqui 3 dias. E assim que ele saiu de lá, José já tinha falado pra ele, pô, quando você sair daqui, lembra de mim e tal. E passou 2 anos, e aí foi que quando o Faraó teve o sonho, aí que o copeiro se lembrou de José. Aí ele foi lá, leu o sonho do Faraó e ele virou o governador do Egito, porque Deus ali também já deu toda a estratégia dele para ele ir lá. Para quem não sabe, né, o sonho do Faraó queria dizer que eles iam ter, que foi 7 vacas gordas, né, que saíam, aí 7 vacas magras saíam do rio, comiam as gordas, não ficavam cheias. E o outro sonho foi de espigas de milho gordas que nasciam, aí vinham outras espigas de milho magras e comiam as gordas e ficavam magras. E isso queria dizer que ia ter 7 anos de muita fartura no Egito e 7 anos de escassez no Egito. Aí Deus já deu a estratégia para José, que ele já falou pro Faraó, aí ele já virou governador do Egito. E acima de José só tinha o Faraó. E mano, tipo, a virada de chave que tipo essa história deu toda foi muito louca, porque tipo, se a gente pensar tudo isso, tipo, cara, desde quando a mãe dele ter demorado pra ter ele, pra eles, tipo, obviamente ele já ia ser o filho predileto ali, mas eu acho que tipo essa demora toda teve toda uma influência pra ele ser vendido, porque tipo, se ele nasce primeiro, segundo ali, não, eu acho que os irmãos deles não iam, tipo, obviamente ele só ia ter poucos irmãos ainda, e eu acho que não ia ter tanta relevância todo esse cuidado, todo esse carinho que o pai dele tinha por ele, e obviamente eu acho que ele não ia acontecer isso, ele não ia ser vendido como escravo. Ele não ia pro Egito, ele não ia virar governador, e tipo, ia vir esses 7 anos de muita escassez, então tipo, era capaz de, se ele não virasse isso, obviamente Deus ia fazer alguma outra coisa, né? Mas tipo, todo esse plano aí, desde tudo, pra eles ir pro Egito, tá ligado? Pra eles não morrer, porque obviamente se todo mundo morre ali, o povo hebreu acaba, né? É só isso. Tipo, eu acho muito louco, cara. Tipo, Deus podia fazer, nascer uma árvore ali do ladão deles, tá ligado? Com um monte de fruto, tá ligado? Mas
Vou ver. Tipo, isso que você falou do plano é uma coisa muito legal, porque se a gente vê, é uma coisa que tava tudo no controle de Deus, né? E quando você fala de José, tipo, de tudo que aconteceu na vida dele, tanto desde quando ele foi ali jogado naquela cova ali pelos seus irmãos, né? E ir pro Egito e ficar na prisão. E, tipo, a gente vê que às vezes são coisas que a gente pensa, meu, tá tudo dando errado, né? Mas a gente vê que, tipo, Deus tá conduzindo. E uma coisa que eu acho muito legal de José é que, tipo, tudo que ele colocava a mão prosperava, né? Tipo, ele tava lá na casa de Potifar, ele administrava bem lá, ele foi pra prisão, ele foi colocado como guarda lá. Então você vê como ele realmente tinha o espírito, né? Como ele tipo, demonstrava isso, né? Como ele era próspero. Por causa de Deus na vida dele, né? Isso é muito interessante. E eu acho que também isso daí tem muito a ver com as características dele, né? Porque, tipo, em todos os lugares, tanto, tipo, na casa dele, ele sendo escravo, ele sendo governador do Egito, ele sempre tinha muita ética pessoal e profissional. Por isso eu também acho que, tipo, ele não fez nada lá com a... Mas o irmão provocava. Ali ele não tinha. Não, pô, não. Eu provocar os meus irmãos não quer dizer que eu não tenho ética, pô. Entendi. Quer dizer? Dava pra ver que ele tinha muita responsabilidade. Obviamente dava pra ver que ele tinha obediência a Deus, aos pais deles, então ele também tinha obediência aos seus superiores, que chegou uma época que só era uma pessoa que podia mandar nele. E ele tinha muita... Eu acho que ele levava tudo isso com muita responsabilidade. Eu acho que foi, tipo... Essas características da pessoa de José que fez acontecer. Eu acho que, tipo, se fosse uma pessoa mais, tipo... Sem foco, sem essas características, sabe? Sem fé. Sim. Imagina uma pessoa ali sem, tipo... Pô, e ali... E dava uma brecha mesmo pra mulher de Potifar, tá ligado? Provavelmente ia ser morto, tá ligado? Não ia? Não sei. Eu acho que sim, Não né? ia, pô. Enfim, aí onde que a gente parou na história dele? Ele sendo governador do Egito. Isso, aí teve lá os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez. Aí foi quando ele encontrou, os irmãos deles vieram lá. Aí ele teve aquele plano milaborante lá de colocar as coisas lá nos sacos de comida dos seus irmãos, prender eles, porque ele não viu, porque ele queria ver Benjamin lá e tal. Aí ele fala, vocês só voltem pra cá com o Benjamin. Aí os irmãos dele, não, se o Benjamin vier pra cá, meu pai vai morrer, não vai aguentar. Aí ele falou, não, só sai daqui. Aí eles foram lá. Aí depois Moisés, mano, eu já falei. É várias histórias juntas. Agora Vai somando, assim. entendi. É todo Ele falou, jeito. vamos falar de outros personagens. Agora eu entendi. Foi lá, viu o mar, tá ligado? Aí José foi lá, depois que viu o irmão dele, revelou tudo pra ele. Aí os irmãos dele, tipo, estavam pensando que ele ia se vingar muito dele, mas, tipo, ele verdadeiramente perdoou eles. Aí trouxe o pai dele pra lá de volta e a família dele não morreu. Obviamente não naquela hora, por causa de fome, né? Mas depois todo mundo ia morrer. E nunca mais. E sabe uma coisa que eu acho interessante também, que depois eu reparei, depois de alguma... Que quando o pai dele morre, os irmãos dele vão, tipo... Eu acho que os irmãos dele não tinham 100% de certeza que José realmente tinha perdoado dele. Porque quando o pai dele morre, eles vão lá perguntar pra... Meio que chegam pra José e perguntam, pô, e aí, você perdoou mesmo a gente? Você vai querer que a gente seja o... Tipo, eles acreditavam que José só tinha perdoado eles, porque o pai dele tinha pedido, ou por causa do pai dele, tá ligado? Aí foi nessa hora que José falou, não, gente, tá tudo certo, relaxa, vocês me venderam, mas eu sou o preferido. E eu acho que essa história toda de José, eu esqueci algum ponto específico? Não? Não tô sabendo, não. Esqueci alguma coisa? Vocês lembram de não? Eu acho que os momentos principais, assim, você pontuou. Pô, eu contei tudo certinho. Olha, meus sonhos. Que isso? Tá ótimo.
Pedro. Mas aí, tipo, e uma coisa que, tipo, eu acho que a gente pode levar pra nossa vida hoje de José, tipo, eu acho que é, tipo, das características deles, eu acho que todas deles são muito boas, tirando a parte de provocar os irmãos. Certo? Suponhando que ele Suponhando que ele provocava os irmãos dele. Gente. Meu Deus. O Vinícius morrendo de medo. Não é? Tranquilo, não sai da minha boca. Eu também da boa. Tá brincando. As características dele que, tipo, eu acho que, tipo, dá pra gente levar, pra gente ter no nosso dia a dia, tipo, a ética dele profissional e pessoal, a devoção dele por Deus, a fé dele em Deus, a obediência dele em Deus, os pais dele, as pessoas que ele respondia. Tipo, eu acho que são todas muitas características, tipo, se a gente levar pro nosso dia, assim, eu acho que, cara, tem muito a agregar na nossa vida. E eu acho que é isso, não tem mais alguma coisa que eu preciso falar sobre o meu personagem? Você que tem que dizer. Não, acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Não? Alguma coisa? Vocês lembram? Não. É isso aí, próximo. Ou vocês querem falar mais alguma coisa do meu personagem? Porque eu sei que eu arrebentei na apresentação do meu personagem. Top, Pedro, top. Tá, então, vamos lá. Você ia falar algo? Peraí, mas Não, ele não. respirou, ele ia falar alguma coisa. Não, pode sim. Fala, eu sei que você quer falar. Pode Fala. dar um comentário não no vídeo. Pode seguir. Aqui, ó, bem seguro. Você não quer mesmo falar nada sobre José? Não. O Tem Pedro certeza? vai ficar triste, hein? Eu não vou falar nada sobre o seu também. Nada. De vingancinha. De vingança. Entendi. Não aprendeu com seu personagem, não. Ô, Pedro, eu tenho uma pergunta pra você. Manda. Como que José aponta pra Jesus? Como que você enxerga isso? Como que você acha que José leva a crer em Jesus? Tipo isso. Como que eu... Peraí, só pra... Tipo... Como que o seu personagem aponta pra Jesus? Tá. Cara, eu acho que, tipo... Primeiro, a gente olhando pra toda a história dele, assim... A gente, tipo, vê que ali realmente tinha alguma coisa acontecendo. Não é possível que, tipo, aconteceu tudo aquilo por acaso. E você vê no personagem assim, de, tipo, de tudo ele pedindo orientação a Deus, pra ele revelar os sonhos dele, ele orava pedindo pra Deus, tipo, tudo parecia que, obviamente, tudo na vida dele aconteceu com permissão de Deus, mas todas as atitudes, todas as decisões, todas as tomadas de decisões na vida de José, ele sempre levava primeiro a Deus, assim, pra saber o que ele tinha que fazer. E eu acho que, tipo, eu acho que isso faz eu ver que, tipo, aquilo apontava ele pra Jesus, pra Deus, sabe? Eu acho também que você até comentou antes, que você falou assim, que se fosse, por exemplo, uma pessoa fraca, assim, se fosse outra pessoa, talvez perderia o foco daquilo que Deus tinha preparado pra ele, né? Sim. Por mais que as situações que ele passou foram difíceis, muito difíceis. Pô, porque para pra pensar, porque a vida dele, obviamente, foi só de... Mesmo Deus prosperando ele em todos os lugares que ele passava, tipo, na casa de Potifar, ali na cadeia, tipo, em tudo que ele fazia, mesmo estando embaixo, cara, mesmo assim, mesmo ele sendo a pessoa mais top da casa de Potifar, a mais top da casa... Pô, ele ainda era um escravo e ele ainda tava preso, tá ligado? Ele não saiu daquela situação. Com certeza. Aí, tipo, aí ele vai lá, revela os sonhos das pessoas, passa 2 anos e nada, tá ligado? Tipo, pô, o cara esqueceu de mim, tá ligado? Ele podia pensar várias coisas que... Eu não acho que ele não pensava nisso e eu não acho que ele não se entristecia com isso, mas eu acho que a fé dele e a devoção dele a Deus se sobressaía nisso tudo, sabe? Com certeza. Seguir o plano, né? Sim. Acho que E também o bem fato marcante. de, tipo, que nem ele, na linha que ele tá falando, de, tipo, da característica dele, né? Tipo, do caráter dele. Ele, de certa forma, acabava não levando a Jesus, mas, tipo, mostrando um pouco da identidade dele
justamente pelas suas atitudes, né? E eu acho que isso a gente traz pra gente. Muitas vezes quando a gente for levar a Jesus, ou a questão ali de Salmo 1 que fala, né? Que tudo que fizer prosperará, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então tudo isso a gente vê que é uma questão muito de caráter. Então muitas vezes para levar o evangelho, para levar a paz do Senhor, a bênção do Senhor, a gente não vai conseguir ter a porta de falar diretamente, mas isso não significa que a gente não possa levar, né? Então, isso também é uma lição para nós, que a gente venha, tipo, levar Jesus, levar a mensagem, levar a bênção de Deus sobre a nossa vida através das nossas ações, né? Chama muita atenção. E também o fato de ele perdoar de verdade os irmãos, né? Com certeza não foi fácil. Não mesmo. Ser traído assim pelos irmãos, mas, tipo, ele compreender que sem aquilo ele não chegaria ali. Então, acho que é uma parte marcante também, pra mim, de José. Com certeza. Muito bom. Personagem muito top. É isso, né? Eu sei escolher, tá ligado? É isso, né? Sim, acho que é isso. Ah, o nome dele em egípcio lá era Zafenat Paneah. Caramba! Parabéns, Pedro! Ganhou uma estrelinha. Obrigado. Vim brifado, pô. É brifado? Estudou a pauta. Bom, agora eu vou comentar então sobre o meu personagem que eu escolhi. O personagem que eu escolhi, assim, quando o tema veio, né, o que veio na minha cabeça foi Pedro. Eu não sei se é o favorito, mas é o personagem que me chama atenção no Novo Testamento. Então, a história de Pedro se passa nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E é interessante que nesses evangelhos a gente consegue ver claramente a figura de Pedro, aquele Pedro sanguíneo, agitado, que deixa claro também nos evangelhos quando ele acaba tropeçando, quando ele erra, né, quando ele peca. E em Atos também a gente consegue ver claramente Pedro ali totalmente transformado, cheio do Espírito Santo de Deus. É um Pedro onde que as suas emoções elas estão guiadas por Deus mesmo. E também tem as suas epístolas de 1ª e 2ª Pedro. Pedro, ele era de Betsaida, ele era natural de Betsaida, que é uma região perto ali do Mar da Galileia. O seu nome legítimo, ele era conhecido como Simão. E ele tinha uma esposa, né, e uma sogra. A sogra dele era doente, era enferma, e nos evangelhos a gente vai ver que Jesus cura a sua sogra, né, que estava acamada. Então, qual é a história de Pedro, né? Eu vou só pontuar porque tem muita coisa, né, sobre Pedro. Então, eu pontuei alguns pontos que eu achei, assim, mais conhecido, que o pessoal conhece. Primeiro, quando Jesus, ele vai até Pedro, encontra Pedro, a gente consegue ver o primeiro relato em Mateus capítulo 4. Eu vou ler o versículo 18 até o 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, como o texto diz aqui, Pedro era pescador. E quando Jesus chama Pedro, Pedro imediatamente deixa as suas redes. Dá pra ver aqui claramente como já Pedro era sanguíneo, assim, acho que no primeiro momento aqui, porque Pedro imediatamente deixa a sua rede e vai seguir a Jesus. Você não ia não, mãe? Brincadeira, e assim, com certeza. Larga seu emprego aí. É complicado, né? Assim, Mas se Jesus
Por exemplo, Pedro, se Jesus chama você, fala assim, Pedro, chama hoje você, Pedro, Não, mas Profético, né? eu ia fazer umas perguntinhas antes, né? eu quero que você vá, sei lá, pro interior da Bahia evangelizar. Você me iria? Não, mas é que aí foi muito... Claro, tem uma infeição, plano de saúde. Cara, e é isso, né? Não, mas eu acho que é algo que a gente tem que se perguntar pra gente, né? Tipo, você iria, se Deus chamasse hoje, né? A gente até brincava, né? Quando a gente foi pra Serrinha, né? Quando a gente viajou com Se o Deus grupo, pede né? pra você não pegar o avião de volta, Pra você fazer não pega. missão, e a gente falava, né? Brincava. Tipo, Não, a gente ficava falando, se Deus pedir pra você não pegar o avião e ficar aqui. a gente Você fazia fica- essas brincadeiras, assim. Mas brincadeiras que levam você a pensar. Aham. Não é mesmo? Porque Pedro já tinha... Ele exercia essa atividade já há algum tempo, com certeza. Ele já estava acostumado, aquilo fazia parte da sua rotina. Imagina, ele deixou a sua profissão para seguir a Jesus. Como Não. que isso mudaria na vida dele? Mas obviamente eu acho que, tipo, nos dias de hoje não seria assim de uma hora pra outra, né? Deus também não faria você, tipo, Acho que faria. de uma vez assim, sem preparação nenhuma. Eu acho Tipo, que eu acho que, Eu por acho- exemplo, eu acho que, tipo, atualmente, no mínimo, por exemplo, eu vou ter que ter o aporte, tipo, de alguma coisa, tipo, ou não. Tá, larga tudo hoje e vai pra escola de treinamento. Eu acho que faria. E eu acho também que faria. Larga tudo hoje e vai pra tal lugar. Não, mas eu acho que a pessoa tem que tomar pra... Tipo, eu não vou pra esse tal lugar, tipo, obviamente, sem um treinamento nenhum. Eu acho melhor, tipo, ir pra um treinamento antes do que ir direto pro lugar, tá ligado? Mas da mesma forma você largar tudo e ir pra esse treinamento. Obviamente. Ah. Só isso, eu só Mas eu... sei lá. Não, Deus tem a maneira dele de trabalhar. certeza, A com questão, certeza. tipo, acho que a mãe está falando é muito a questão da escolha, né? Porque, tipo, ele teve que escolher. E agora? Eu vou escolher, tipo, aquilo que eu tenho como base, o meu sustento, a minha família, né? Talvez, tipo, escolher até entre a esposa e vou escolher isso ou eu vou escolher o mestre, né? Então, tipo, essa questão da escolha que... porque eu acho que com certeza ele poderia pensar, pô, eu sou casado. Minha só... Minha sogra está doente, está enfermo, entendeu? Ele poderia pensar tudo isso, mas ele deixou tudo isso, todas as preocupações dele na mão de Aí Jesus. pensou na foi sogra assim. e foi, tá ligado? Não, e Jesus ainda... Ai, que carinho. Entendo como falar. Jesus ainda não era o Jesus dos milagres, Não, das sim, multidões. sim, Ainda não, sim, né? ainda não, exato. Naquele... Bom, mas continuando, que eu tava falando sobre ele ser sanguíneo, né? A gente consegue ver aqui a impulsividade dele, como né, ele era impulsivo. E eu acho que também uma passagem que mostra muito esse temperamento dele tá lá em Mateus 14. Deixa eu achar aqui. Mateus 14, do 22 ao 32, né? Que quando Pedro anda sobre o mar. Claro, o temperamento dele, ele era uma pessoa impulsiva, até porque ele fala assim, ó, pra Jesus. E respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. É claro que Pedro também tinha fé, porque por mais que ele era impulsivo, por conta do temperamento dele, mas ele tinha fé. Mas, no modo geral, eu vejo que também Pedro tinha medo, porque logo em seguida, Pedro, ele submergiu. No versículo 30, né, fala, e reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Mas eu acho que aqui a gente consegue ver pelo menos um bom exemplo de Pedro no seguinte aspecto. Claro, temos que ter fé, sim. Mas mesmo que a gente venha ter dúvidas, que a gente peça ajuda para Deus. Assim como Pedro fez. Que Pedro falou, salva-me, Jesus. Não é? Então, aqui eu consigo ver o temperamento de Pedro, uma pessoa sanguínea, mas também uma pessoa de fé, um homem de fé.
Mas posso falar uma coisa dessa passagem Pode, que me claro, intriga pode bastante? falar. Porque eles nunca, tipo, reconhecem a voz de Jesus, assim, tá ligado? Tipo, já faz um tempo que eles estavam... Tipo, ele não reconhece ali, pô? Ah, acho que entre uns trovões, uma chuva forte, talvez a voz mude, né? Não, Até pô, chegar. não. Ah, sei lá, pô. Ai, meu Eu acho que eles levaram um susto, assim. Você Imagina, com você no medo. bar. Ou você acha que ali Jesus também tava? Porque algumas vezes Jesus também, tipo, meio que não deixou eles reconhecer ele, tá ligado? Sei lá. Vocês não acham que é possível também? Tipo? Ah, eu acho. Imagina, Pedro, tudo escuro. Vamos imaginar. Mas você não ia reconhecer a voz de Jesus? É verdade, porque, tipo, tava na tempestade, não tinha um poste de Não é luz. que tava de boa em casa assistindo uma Netflix. Quando você vê em filme essas coisas, tá tudo Pô, iluminado. mas aí ele fala, sei você mesmo. Aí Jesus veio. Ele escutou, pô. Escutou? E aí? Aí, você mesmo. Pô, não, mesmo. Não, mas Pedro teve só Pedro que teve essa atitude. Os outros discípulos não teve. Quem ia deixar o barco, que era a sua segurança, pra ir andar por sobre as águas? Às vezes eu essa questão sei. é da impulsividade dele, né? Sim. Porque, tipo, essa questão dele ser impulsivo, às vezes ele tomava decisão muito, tipo, exato, mas tipo- ele não tinha constância que foi a fé pra permanecer. Exatamente, eu acho que Pedro era assim, tipo, um cara de falar muito e não ver as consequências, sabe? Eu acho que tinha hora que nem era pra ele falar, mas ele tava falando. Então eu vejo muito isso também em Pedro. Acho interessante. Bom, eu falei já, né, que Pedro... Olha, eu já citei 3 vezes a sogra de Pedro, mas... Só pra deixar claro aqui, a referência bíblica, né, Mateus 8,15. Eu pensei, só pra deixar claro, ele tinha. Só pra deixar claro, meu personagem favorito é a sogra de Pedro. Ó, 8, do 14 ao 15, versículo 15, né? Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Outro episódio também muito conhecido, bem conhecido, que a gente até vê na IBD, não é mesmo? É o da orelha. Achei, não? Não é da orelha. Ah, droga, eu É tô- quando o Pedro nega Jesus. Bom, é óbvio, é um episódio muito assim. Eu acredito, né? Que é vergonhoso, né? Porque Muito. Jesus avisa Pedro. E Pedro fala: não vou negar o seu nome. Não vou. E Pedro, o quê? Nega, não é mesmo? Lá em Mateus 26, 69. Gente, eu marquei as referências aqui porque eu tenho muito medo também de falar, tipo, uma abobrinha, né? Já falou várias. Você tá Meu vendo? Deus, será que eu falei alguma? Eu falei alguma? Ó, é do 26 ao 69 ao 75. Jesus, ele é levado preso, ele tá perante o Sinédrio e Pedro tá do lado de fora do pátio. Então chega uma criada e fala assim: ó, você tava com Jesus, né? Você anda com Jesus, o Galileu. Ele: não. Aí depois chega outra criada e fala também: você anda com Jesus, o Nazareno. Não. Aí depois chega um outro grupo, um pessoal, e fala, né, que ele fala assim, ó, logo depois, aproximando os que estavam ali, os que ali estavam, disseram a Pedro. Não, vou voltar um pouquinho, tá? Não, tá certo. Vou voltar ali na sogra, vou voltar. Inclusive, a sogra de Pedro estava olhando o Pedro enquanto ele olhava de... Ela quer assim, brincadeira. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E então ele começou a paraguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro sai dali já todo arrependido, chora amargamente. Então dá pra ver que o arrependimento de Pedro ali é instantâneo, é imediato, né? Porque ele lembra que Jesus havia avisado ele. Então ele amargamente chora. Imagina ele olhando pra Jesus assim e
Mano, nossa. E a lágrima aqui, ó. Não, mas tipo, uma coisa que eu acho interessante é tipo a gente falar muito disso, mas o quanto de vezes durante o nosso próprio dia, às vezes a gente não nega Jesus, sabe? Sim. Obviamente, às vezes com coisas bobas, mas tipo, a gente nega, tá ligado? E a gente não leva isso em consideração, tá ligado? Sim. É verdade. E o mais engraçado é essa impulsividade, como vocês falaram, de Pedro, né? Porque, tipo, horas antes ele estava cortando a orelha de um... Mano, isso é de muito um soldado bizarro, por conta de Jesus. Eu vou morrer por você. Horas depois, Jesus, nunca nem vi. Eu não conheço não quem é Jesus. Não foi você que arrancou a orelha do meu primo ali? Ele tá aqui até agora, irmão. Que é isso? Eu tô brincando, tá? Jesus rolou a orelha. Só pra deixar claro. Você cortou a orelha ali do meu primo ali? Só pra... Eu? Tá me Nunca. confundindo. Tem um Judas que talvez foi ele. Mas aqui também a gente vê claramente que Pedro é uma pessoa que ele foi influenciado pelo ambiente. Tipo, tinha pressão e ele se sentiu pressionado. E ele foi ali, né? Tipo, vou usar uma frase, Maria vai com as outras, né? E... Mas o jeito de falar denunciava ele. Altas pregações fazer com isso, não é? Altas A pregações cara da fazer com Kelly isso. pra você foi muito boa. Ela fez tipo assim, Não, eu tipo, realmente, o que ele Jesus. falou, quando a Marisa leu, eu nunca tinha parado pra pensar, tipo, nessa parte do versículo. Mesmo ele, tipo, lidando ali naquele momento com o turbilhão de emoções que ele tava lidando, tipo, o medo, a impulsividade e tudo, mas ainda assim, tipo, não, o seu jeito de falar te denuncia, entendeu? Então não tinha como ele fugir muito. não tinha como ele fugir muito. E então aqui, tipo, a gente vê um Pedro que ele é influenciado, sim, pelo ambiente. E é o que o Pedro falou mesmo. Eu acho que... quantas vezes a gente... Algo pra pensar, quantas vezes a gente já não foi influenciado pelo ambiente, né? Um ambiente que, às vezes, não é muito agradável e aí a gente acaba esquecendo de Jesus, né? Então, eu acho que, com certeza, essa história aqui, essa parte da história de Pedro, é algo que a gente tem que pensar em nós mesmos, pra nós mesmos, né? Refletir. Beleza, então, em Atos, a gente já consegue ver, como eu falei também anteriormente, que em Atos a gente consegue ver um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. No capítulo 4 de Atos... Cadê? Capítulo 4 de Atos, versículo 8, eu vou ler do 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo, e de modo por que foi curado, porque Pedro e João, antes deles terem ido preso, eles tinham ido até o templo, só que aí eles encontram um coxo de nascença, né? Esse coxo ficava ali na porta do templo pedindo esmola. E aí Pedro fala: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, né? Então aí Pedro continua. Aí Pedro, ele faz, né, o discurso lá no templo, falando sobre a ressurreição de Jesus. Mas eu vou continuar aqui, né? Aí Pedro é levado preso junto com João, então ele tá perante o Sinédrio, e aí ele fala: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqui a gente consegue ver, fazer até um paralelo com a história lá que quando Pedro anda sobre as águas, ou até mesmo quando
ou até melhor, até quando Pedro ele nega Jesus, né? Que ali ele tá no ambiente que ele sente a pressão e ele nega Jesus. E aqui ele com certeza, gente, tava num ambiente assim que tinha uma pressão imensa, tipo um cenário que ele poderia ficar com medo, mas não, ele foi fiel a Jesus, ele não negou a Jesus. Então aqui a gente consegue ver um Pedro diferente, um Pedro cheio do Espírito Santo, que as suas emoções já estão guiadas por Deus. Não, mas até aí depois, né? Porque eles são presos, aí oram, são libertos, aí tipo, já voltam lá e todos chegam, gente, eles não estavam presos, não, ali? Tipo, a gente não é bizarro, muito da hora. Sim, e bom, o que eu aprendo em relação a Pedro, né? Ter fé. Ter fé e também ser deixada e guiada pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque às vezes, tipo, a gente tá numa situação aí que deixa um pouco a gente irritado, estressado, e aí as nossas emoções sempre querem aflorar, né? Porque é algo natural também. Mas eu acho que a gente tem que saber lidar com essas emoções, com o nosso temperamento, deixar que Deus guie a nossa vida, para que a gente seja um testemunho vivo de Jesus, para que a gente realmente olhe para o foco que é Jesus, né? Que por mais que venha acontecer situações adversas, situações que não estavam nos nossos planos, mas que a gente mantenha o foco em Jesus, que a gente lembre do ID de Jesus na nossa vida, assim, na nossa rotina, a gente lembre de Jesus, lembre de falar, de evangelizar para aquela pessoa. Não só também, às vezes a gente não tem a oportunidade de falar, mas pela nossa postura, o nosso modo de se portar, que a nossa vida seja um testemunho e que a gente não seja pressionado pelo ambiente, né? Que o ambiente não nos influencie, né? Sim, ao contrário, assim, que a gente possa influenciar as pessoas através de Cristo. Bom, eu acho que é basicamente isso. Também tem um episódio que eu acho interessante de Pedro, em Atos. Eu acho que em Atos. Eu acredito que tá em Atos. Agora não sei, eu anotei, né? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, mas eu acho que é Atos, sim. Quando Pedro é preso e que Herodes manda prender Pedro, e Pedro, ele tá, tipo, suave, assim, ele dorme e o anjo liberta Pedro. Eu acredito que seja Atos, né? Todo mundo tá olhando pra mim. Eu não tenho referência. Mas, enfim, dá pra ver que Pedro tava bem tranquilo, porque provavelmente ele tava preso ali e o ambiente, gente, não era um dos melhores, né? Meu Deus, né? Tava sendo ali, coitado, maltratado, mas mesmo assim ele continuou focado em Jesus, ele sabia o que ele tava fazendo, em quem ele confiava. E é isso. Bom, sabe uma coisa que eu acho relevante falar aqui? Claro. Não sei quem vai saber, sabia? Apesar de falarem muito que Pedro foi crucificado de cabeça pra baixo lá, na Bíblia não fala nada disso. Não. E é isso, gente. Então, não sai. Curiosidade, né? Curiosidade. O Pedro revisou a curiosidade de cada personagem. Foi. Eu já não tinha nenhum, gente. Foi... Ficou muito triste. Ele era muito ali centrado no plano, entendeu? Não, perfeitinho. Não, mas tipo, isso daí foi tirado do livro apócrifo, não é? É apócrifo? Foi você que fez. Não, isso eu não pesquisei. Isso daí eu não pesquisei, não. Não, acho que é dado histórico. É dado né? histórico? Então não sei. Eu acho, eu também acho. Mas, tipo, outra coisa também de Pedro que a Maísa falou, né, sobre manter o alvo. Eu acho que às vezes é muito difícil a gente ver isso até quando o Pedro nega Jesus, que ele volta pra pescar, né? Então, é como se ele tivesse se frustrado muito com ele, né? Tipo, Jesus estava aqui do meu lado, eu passei tanto tempo com ele, eu larguei tudo por ele, e agora no momento que ele mais, entre aspas, precisava de mim, eu fui embora, né? Então ele meio que decide abandonar tudo, eu vou voltar pra minha antiga prática, né? Então quando às vezes a gente vê isso nas nossas vidas, às vezes a gente se frustra com a gente mesmo por não ser melhor o quanto a gente deveria ou queria ser perante Deus, né? E para Deus. Mas o que eu acho muito interessante é que Jesus, quando
quando ele passa por todo aquele processo e ele vai de encontro com os discípulos, ele vai de encontro com Pedro, né? Justamente pra mostrar pra ele que, tipo, meu, eu tô aqui. Eu te escolhi mesmo você tendo as dificuldades que você tem. Quando eu te chamei, eu já sabia do seu comportamento. Eu já sabia que você me negaria também, mas eu tô aqui, né? E ele faz uma pergunta pra ele que isso sempre arde muito no meu coração quando Jesus chega pra ele e fala: Pedro, tu me amas? Aí ele fala: Senhor, eu te amo. Ele pergunta: tu me amas? E tipo, na terceira vez, quando Pedro responde: o Senhor sabe que eu te amo. Aí ele fala: então apacenta as minhas ovelhas, né? Num sentido de tipo, então faz aquilo que eu te chamei pra fazer. Mesmo que você tenha as suas limitações, mesmo que você abandonou tudo e voltou a pescar, mas eu tô aqui te dizendo que eu ainda quero você, né? Então isso é uma lição que me marca muito, porque a gente passa por momentos às vezes em que a gente se sente frustrado, né? Ah, Senhor, eu pequei, eu errei, mas a Bíblia diz que toda cédula contra a nossa vida, Jesus cravou ali na cruz e já está consumado, né? Então a gente nunca precisa permanecer distante de Jesus. A gente sempre encontra abrigo e refúgio nele, né? Isso é muito lindo. Isso mesmo. E ó, gente, só frisando, realmente, está em Atos, tá? Atos 12. Eu pensei que ela ia falar, frisando, Pedro tinha uma sogra. Mais uma curiosidade aqui, gente. Bom, é isso que eu tenho falado sobre Pedro. Também a Kédia falou muito bem sobre Pedro. E é isso mesmo. Bom, agora, né, já encerramos aqui, né? Já encerramos sobre Pedro. Ah, tá, mas já encerrando aqui. Quem tinha que falar, falou. Já deu horário! Bom, e agora? Quem é o próximo aí que quer falar? Sou eu. O meu vai ser 5 minutos, porque quase não tem muitas informações, né? Eu escolhi falar sobre Barnabé, porque acho que muitos falam de Paulo, o maior missionário de todos os tempos, falam até de Marcos, que escreveu o Evangelho, Mas se não fosse Barnabé... Vai começar. Aí é você que tá dizendo, nem eu que falei. Mas eu acho que Barnabé é essa pessoa interessante, que tá por trás, apoiando e incentivando, e fez com que grandes homens de Deus saíssem através do apoio dele, na minha opinião, né? Obviamente. A história dele tá lá em Atos também, principalmente, né? Tem algumas referências em cartas, mas principalmente está em Atos. O nome dele era José também, e aí os apóstolos se mudaram para Barnabé devido às características dele de exortar e consolar. Ele era da tribo de Levi, nasceu em Chipre, né? A Bíblia até vai relatar que ele vendeu uma propriedade e levou o dinheiro para Jerusalém para ajudar as pessoas que estavam necessitadas. E aí, em um determinado momento, os apóstolos pedem para ele ir até Antioquia, porque lá estava se iniciando uma igreja de gentios, ou seja, de não-judeus. E aí os apóstolos não sabiam como era aquela igreja, se era uma igreja real ou não, e pediu para Barnabé ir lá ver o que estava acontecendo. E quando Barnabé chega lá, ele se maravilha, né? Cara, realmente houve a conversão, realmente eles estão adorando a Jesus, estão adorando a Deus. Apesar de não gostar de gentios, né, gente? Não, Barnabé não tinha esse problema com gentios, não. Mas não, ele não Barnabé comeu. não. Ele não comeu Por conta de Pedro. Ah, tá. Era Pedro que tinha esse problema com gentios. Será que é assim, Só de Pedro não tinha. E aí pra mim já vem uma primeira característica marcante em Barnabé, que é justamente ele poderia chegar lá já com esse preconceito e falar assim, não, eles são gentios, eles não podem ter uma igreja, não podem se converter se eles não eram judeus antes. Ele poderia ter isso e falar, cara, acabou, vamos falar que essa igreja é uma igreja de heresia e eles não podem se converter. Então, e Barnabé fez ao contrário, né? Ele foi muito importante nesse começo de aceitação de gentios como cristãos também, né? Além de judeus. E aí outra coisa importante que Barnabé fez foi Paulo, depois de 3 anos que ele tinha se convertido, né? Barnabé vai lá para os apóstolos e vai testemunhar a favor de Paulo, o que eu imagino que seria uma loucura, porque tipo, Paulo foi Paulo, ele fez muita coisa. Imagina o medo que os caras não tinham, tá ligado? Você
Tem certeza? Então, esse perseguidor aqui de vocês, da gente, há uns 3 anos atrás, Firmeza. agora ele é crente. Eu tô falando, é crente mesmo. Pra loucura acontecer isso hoje em dia, não é? Sim. É. Eu não sei. Caraca. Vocês acham que isso aconteceria hoje em dia? O quê? A história de Paulo, assim, vocês acham que hoje... Tipo, mesmo que chegasse uma pessoa com a relevância de Barnabé e falasse, ó, gente, confiável, mudou total aqui. Vocês acham que mesmo assim haveria aceitação ou não? Eu acho que sempre teria um pé atrás das pessoas. É porque a gente é muito... É na natureza, né? Não, porque ali na Bíblia fala que eles tiveram o pé atrás, mas tipo, pé atrás, mas depois acabou isso daí. Sim, mas eles aceitaram, né? É a questão da aceitação. Eu acho que hoje em dia é muito difícil aceitar, gente. Muito. Não, mas eu acho que conforme o tempo, né? Talvez. Paulo provocava ele. É. Paulo falava, eu bati em vocês antes. Eu perseguia. Peraí, não vai aceitar Jesus? Mas aí Paulo atesta os apóstolos que realmente Paulo se converteu. E além disso, ele chama Paulo para ajudar ele na igreja de Antioquia. Então ele não só aprova, como apoia, incentiva ele a tipo, não, vamos trabalhar juntos e tudo mais. E aí isso também é uma outra característica que eu acho legal, tipo, de incentivar as pessoas. Não é eu vou lá, eu vou fazer e pronto. Não, eu vou lá e vou trazer pessoas para me ajudar e incentivar elas a fazer o trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia também, de incentivar as pessoas a fazerem as coisas também. Não só pegar as coisas e fazer, pronto, acabou, é do meu jeito, acabou. E aí, se a gente lê a Bíblia, no começo não era Paulo e Barnabé, era Barnabé e Paulo. Tanto que em Listra, eles vão lá falar, Listra tinha uma cultura pagã, né? E aí os cidadãos lá chamam Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, ou seja, Barnabé sendo superior a Paulo, né? Então a gente vê que no começo era Barnabé que era o famosinho, o maior do que Paulo. Hermes só levava a carta. E Paulo era quem falava, por isso chamaram ele de Hermes. E o interessante é que em determinado momento tem a treta com Marcos. Tem a racha. Racha no elenco. Porque teve um momento que Marcos falou, não aguentou a pressão e falou, vou voltar para Jerusalém. E aí na segunda viagem missionária falam-se sobre trazer Marcos juntos. Aí Paulo, o revoltadinho, fala, não, eu não vou trabalhar mais com esse cara. Tá de sacanagem. E aí Barnabé escolhe incentivar, escolhe apoiar Marcos e fica com Marcos. E aí Paulo vai com Silas, né? E aí a história dos dois se separam, não que eles brigaram, nunca mais falaram, não é isso, continuaram Tanto que, com boa convivência. Que Paulo cita Barnabé, né? Exatamente. Você acha que, tipo, por que você acha que, obviamente não tem os motivos, mas você tem algum pensamento do porquê ele escolheu Marcos? Na minha opinião, e aí minha opinião é heresia, pelo amor de Deus, visto o que ele fez com Paulo, eu acho que ele pensou, quem precisa da minha ajuda agora? Paulo, que já está, queira ou não, mais consolidado, já está firme na fé, já teve várias experiências, ou Marcos, que ele acabou de desistir, está voltando agora e precisa de um apoio maior. Então na minha mente foi justamente, quem está precisando de mim agora? Quem mais está insistir precisando? Levar ele, eu acho que não era uma opção, né? Acho que só ia acabar prejudicando mais, né? E o interessante é que no final da vida Paulo pede para trazer Marcos, né? E é o mesmo Marcos que Paulo tinha falado com ele, se ele for eu não vou. Então é interessante que Barnabé fez um bom trabalho, porque senão Marcos não teria escrito o evangelho, não teria, Paulo não teria pedido a ajuda de Marcos, né? Então a gente vê que também foi importante Barnabé ter seguido com Marcos e não com Paulo. E aí eu acho que é basicamente isso, os principais pontos que se fala de Barnabé na Bíblia, né? Então são essas características de incentivador, de estar lá para ajudar, de não só isso, mas de estar lá para falar, não, você também vai fazer, não, vamos fazer juntos, vamos estar juntos em prol do reino. Eu acho que isso é uma característica que me marca muito, e eu também acho que é uma característica que
aponta Jesus, porque Jesus fazia isso com seus discípulos. Jesus incentivava eles, Jesus falava: agora é com vocês, vão lá, de 2 em 2, vão nas cidades e falem do meu nome. Se não me aceitarem, bate o pé e vai embora. Então acho que essa posição de incentivar, de apoiar as pessoas, é algo que talvez hoje eu não vejo. Não estou falando que não tenha, mas hoje um mundo tão individualista, tipo, eu vou conseguir sozinho, exatamente. A pessoa está com problema, o problema é dela, eu tenho que pensar em mim apenas. Então acho que essa característica de Barnabé, de estar sempre pensando no outro também, é algo que me marca muito. Sim. Eu acho importante essa questão de incentivar, igual que você falou, as pessoas, porque o trabalho é muito, né? O trabalho da igreja, ele vai continuar, independente de você estar ou não. Então eu acho que é legal você incentivar outras pessoas a estarem com você, porque não fica também um trabalho centrado em uma pessoa, né? Então eu acho isso também interessante. E ele ajudou os dois lados, né? Tipo, no começo ele tava ali com o Paulo, tipo, tô aqui do seu lado, aí aconteceu aquele negócio com o João, ele com o João Marcos, né? Ele, não, tô aqui do seu lado também, então traz até uma ideia meio de imparcialidade, assim, tipo, ele tava ali pelo reino mesmo. E quem precisasse, ele tava ajudando. Sim. É isso. Ele era muito sensível ao Espírito Santo também, porque pensa que ele não tinha um preconceito com gentios. Aí você é escolhido para ir lá verificar se é uma igreja real ou não. Pô, tem que ter uma sensibilidade ao Espírito Santo para realmente entender que as diferenças que tinha eram questões culturais, eram questões que não afetariam a conversão verdadeira. E até com Paulo, mesmo sendo 3 anos, 3 anos para mim é pouco para você realmente confirmar e tudo mais, pensando de tudo que Paulo fez. Todo mundo pensava né? que ele era um espião, né? Sim, lá, vai matar todo mundo aqui, vai Sim. Então acho que essa sensibilidade do Espírito Santo de realmente entender que aquilo foi uma conversão, que realmente é Jesus que tinha mudado as coisas, então acho que também é uma característica legal de Barnabé. E aí, Kézia? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do personagem que eu escolhi. E eu escolhi Timóteo, é um dos meus favoritos, né? Talvez não seja o favorito, mas tá ali no top 3 favorito, quem que é o favorito? no ranking. Sogra de Pedro. Agora é. Eu vou escrever um livro sobre a Ai, gente. Timóteo é um personagem que eu acho muito interessante, por causa de muita coisa que envolvia ele, né? Tanto a personalidade quanto o cenário dele e também toda a história dele que a gente vê na Bíblia. Provavelmente, não tenho uma certeza específica, mas Timóteo nasceu em Listra, né? Inclusive, ele se relaciona aí bastante com Barnabé, porque acredita-se que a sua mãe e a sua sogra, elas aceitaram o evangelho, né? Através da viagem missionária de Paulo e de Barnabé, quando eles estavam ali em Barnabé Listra. e Paulo, por favor. Tô brincando. Você não ouviu o que eu falei, cara? Eu acabei de falar, meu. Tô brincando. Mas a sua mãe e a sua avó, elas tinham essa fé, né? E essa é a primeira coisa que eu acho interessante de Timóteo, é que a Bíblia fala que ele tinha um pai grego e uma mãe judia. Então a gente já vê que na sua casa ele tinha uma diversidade cultural, né? Dá pra gente entender isso. Por mais que não fale muito sobre como que foi a educação por ter essa diferença, mas a gente entende que tinha uma diversidade cultural na casa dele, né? Sim. E ele dava bom testemunho como cristão. E isso muito jovem, né? A Bíblia diz lá em Atos 16, 1 e 2. Chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de mãe judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, ele era aquela pessoa que tipo, as pessoas olhavam e falavam: caramba, que top, né? Que crente. Parafraseando, né? E, tipo, eu fico pensando nisso porque como que ele foi instruído na sua casa pra ter essa influência, né? E ainda muito jovem. E falando dessa questão dele ser muito jovem, os historiadores apontam, né, e isso é mais questão de estudo, que ele começou o seu ministério mesmo ali, pastoral, mais ou menos com 30 a 35 anos, em 65 depois de Cristo.
se ele tinha essa idade quando ele começou o ministério pastoral em 65 depois de Cristo, então quando ele foi chamado para ser cooperador de Paulo, que era mais ou menos em 50 depois de Cristo, ele era muito novo, tipo, ele tinha no máximo 20 anos, né? Então a gente vê como ele era muito novo quando ele foi chamado por Paulo. E isso é uma questão, assim, a gente fala um pouco mais externa, né? Da sua casa, da sua idade. Só que também o que me chama a atenção de Timóteo é que, além de todas essas dificuldades, né? Vamos dizer, a sua idade, o lugar onde ele estava, né? Que nem o Vinícius falou, Listra era um lugar pagão, mas também ele tinha alguns conflitos internos. A Bíblia ela vai falar que ele tinha constantes enfermidades, né? E a gente vê Paulo... igual a sogra de Pedro. A gente vê Paulo, quando escreve pra ele, em uma das cartas, ele fala assim, por causa do seu estômago, das suas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Então, tipo, ele era jovem e ele lidava com problemas, tipo, até de saúde, né? Então isso também é considerado aí mais um empecilho, né, aos nossos olhos. E também a gente entende pela Bíblia que ele tinha alguns problemas de tipo de timidez ou dificuldade de se expressar. Então, quando eu vejo todas essas características que abordam Timóteo, às vezes a gente pensa que tipo, ele era uma pessoa muito improvável. Tipo, mas ele é jovem, mas ele tem problemas pessoais, mas ele é uma pessoa tímida. Como que tu vai colocar uma pessoa tímida na frente para pastorear, para estar ali do lado de Paulo? Então são muitas coisas que aos nossos olhos a gente fala, é totalmente improvável, né? Igual quando a Maísa estava falando de Pedro, do temperamento dele. Isso me chama muita atenção porque Jesus, ele realmente, ele chama e ele escolhe pessoas improváveis, né? É a questão de, tipo, dele que capacita. Então, quando eu vejo toda essa característica de Timóteo, eu já vejo algo que, pela pessoa dele, já me chama muita atenção, porque tudo isso não serviu de empecilho para que ele fizesse, sabe? Mesmo com tudo aquilo que ele passava. E também, outra característica de Timóteo que eu acho muito interessante foi a missão pela qual ele foi designado, né? Depois que ele passou ali ajudando Paulo nas viagens missionárias, ele também foi enviado para pastorear Éfeso. E Éfeso era um lugar assim que, era muito difícil, porque tava tendo problema com falsa doutrina, e querendo ou não, ele era jovem, então imagina você ser colocado como pastor de pessoas mais velhas do que você, que estão consolidadas em uma coisa que foi ali toda bagunçada, né? A questão da falsa doutrina, do falso ensinamento, do paganismo, tudo que estava reinando ali em Éfeso, e aí Paulo chega pra ele e fala, olha, eu vou enviar você ali, entendeu? Tipo, entregou a bomba na mão dele. E aí a gente soma isso com a característica dele das dificuldades de tudo, mas mesmo assim a gente vê como ele se sobressai, como a gente consegue ver o Espírito atuando através da vida dele, né? A Bíblia enfatiza muito, e Paulo também incentiva muito Timóteo no sentido de você tem um bom testemunho, as pessoas davam um bom testemunho dele, Paulo fala, olha, não despreze o dom que tem em ti, entendeu? Então todas essas questões me chamam muita atenção quando eu vejo Timóteo. É interessante mesmo, porque tipo, Timóteo foi chamado muito jovem e, cara, ele não se desviou e aceitou a missão, o plano, né, que tinha. É muito interessante, às vezes a gente acha que só vai ser quando tiver 40 anos, com 2 filhos, casado, não sei o quê, mas não. A gente tem que estar preparado a todo momento, porque Timóteo, como você mesmo falou, tipo, 15, no máximo 20 anos já estava com a sua missão bem definida e ajudando o reino, né? Não que quem não tem a missão bem definida com 15 anos não possa ajudar o reino, mas tipo, se privar de tudo por conta disso, desde jovem. Acho muito. Não, eu acho legal também a história, assim, o relacionamento dele com Paulo, né? Falam que, tipo, no final ali era um relacionamento mesmo de... E eu acho que de tipo, pai pro filho, sim. Que eu não sei se... Eu não ia falar nada, né? Enfim, de pai pro filho. É complicado. Mas tipo, isso daí que o Pedro falou, a gente vê até na carta de Paulo, quando ele tá escrevendo tipo, 1 Timóteo, ele chama ele de filho, se eu não me engano, mas na segunda ele já fala, meu filho amado. Então a gente vê como ele já tinha esse apego, né?
será que, tipo, o quanto influenciou, tipo, o pai dele? Se eu não me engano, eu vi, não sei se é verdade, tá, gente? Eu pesquisando umas curiosidades. O pai dele, grego também, não teve tanta influência e ele não era tão praticante também, mas não sei se isso é verdade, tá? Mas é que, não faço ideia. É verdade. Eu não tenho tanta certeza assim, mas eu tinha visto que você falou da questão da educação, né, dele, de Timóteo, porque o pai era grego, a mãe judia. Mas Timóteo, ele não foi circuncidado desde criança, assim, né? Não. Demorou pra ele ser circuncidado. Eu acho que isso pode ser que tenha influência em relação ao pai, né? Por ser grego. Sim. Né? Essa questão da circuncisão é até outro ponto, porque a gente vê que quando ele vai ali ajudar Paulo, e Paulo, ele era... não que ele era contra a circuncisão, mas, tipo, ele tinha muita noção... Hipócrita, ele foi hipócrita. Por ele, tipo, estar ali em contato com os gentios, ele sabia que, tipo, a circuncisão não era salvação, né? Mas quando ele se propõe a ajudar Paulo e tipo, pra não escandalizar, pra conseguir ainda alcançar os judeus, né? Não ter essa barreira, ele vai lá e ele se circuncisa, já, tipo, já velho, né? Sim, velho entre aspas, já de mais idade. Mas é que nem você falou, tipo, ele ia falar, tipo, ele era jovem, ele ia falar com gente mais velha que, tipo, já tava naquela religião, tipo, a vida toda. Aí, tipo, eles podiam muito bem, pô, você nem quer ser circuncidado, cara, o que você tá falando, tá ligado? Entendeu? Então, tipo, era muito empecilho. Assim, quando eu leio, eu fico, foi muito difícil. E também, quando a gente vê, principalmente 2 Timóteo, quando Paulo, que foi os últimos registros de Paulo, né? Ele chega pra ele fala muito sobre o sofrimento. É tipo, vem sofrer comigo. Então, tipo, essas coisas, a gente vê o quanto ele abriu mão, tipo, para o reino. Entendeu? Quando Paulo chega pra ele e fala... Aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou pra guerra, né? Tipo, os teus olhos não podem estar só aqui. Você precisa olhar pro céu, entendeu? Então, tipo, ele sofreu, ele passou, eu acho que muito conflito pessoal com as pessoas que estavam ali, né? Tipo, na igreja, que nem o Pedro estava falando, né? Tipo, sendo desprezado ali, mas mesmo assim ele suportou tudo isso para o reino, entendeu? Para que o evangelho fosse proclamado. Então, isso é uma coisa que é um personagem que realmente eu admiro muito. Sim. Só de se circuncidar velho, pra mim já merece. Uma igreja! Nossa. Mas sabe o que também me intriga, assim, tipo, me dá um... Tipo, dá pra perceber que ele sempre, que nem você comentou, ele, tipo, apesar de jovem, ele sempre foi enfermo, assim, digamos, né? Tipo, e isso não é tratado como... Tipo, é um empecilho, óbvio, mas, tipo, em nenhum momento parece que ele reclama disso, tá ligado? Eu acho isso daí bem legal. É verdade, né? E, tipo, você fala que Jesus cura... E você lá doente, tá ligado? É verdade, realmente. E tem também um versículo que eu acho muito bonito, né, em 1 Timóteo, que é o 4:12, que demonstra muito essa característica da personalidade de Timóteo, onde Paulo chega pra ele e fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então a gente vê que, tipo, é como se Paulo estivesse incentivando ele: olha, eu sei que você é jovem, mas você é um exemplo, entendeu? Em tudo. Então isso também abrange a gente, né? A gente precisa ter essa noção que a gente precisa ser um exemplo em tudo, né? Independente da idade, independente dos obstáculos, das circunstâncias, mas levar o reino, né? Levar o evangelho. Amém. Quer falar mais alguma coisa, Kézia, sobre Timóteo? Acho que é isso. Isso. Alguém quer comentar? Não, os comentários já... Comentaram. Tá bom, então. Alguém quer falar mais alguma coisa de algum personagem? É só agradecer. Alguma curiosidade? Não, nenhuma curiosidade. Não, é que as curiosidades que eu vi, tipo, é só achismo dos caras, então. As heresias que você falou. Do Wikipédia, né?
Bom, então é isso. Vamos já encerrar o episódio, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio lembrou muito como o projeto nasceu, mesmo. A gente fazia grupos de estudos. E então foi mais ou menos esse modelo. E foi muito bom, né? Foi também nostálgico. Foi legal, foi mesmo. Foi muito bom e eu espero que vocês tenham gostado, tenham se edificado também, né? E conte aí pra gente nos comentários qual é o seu personagem favorito da Bíblia. E a gente vai ler os comentários, a gente quer saber. E é isso. Antes de encerrar, compartilhe esse episódio com alguém especial. Curta, siga a nossa página no Instagram, estamos como @glorificast, também no Spotify estamos como Glorificast e aqui no YouTube, no canal da IAD Mauá. É isso aí. É isso, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.